Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, é retranqueiro, arrogante e vários outros adjetivos que estão surgindo aí. Será que ele é isso tudo mesmo? Será? Será que está rolando um exagero? Será que está rolando uma perseguição, um incômodo pessoal que se mistura com análise profissional? Bom, eu vou tentar dar a minha visão do trabalho do Abel. Visão de um cara que acompanha muito de perto, que narra jogos do Palmeiras, que vê jogos do Palmeiras no estádio e que não tem nenhum tipo de má vontade com o Abel. Pelo contrário, a minha impressão, a primeira delas que eu vou dividir com vocês, é de que o Abel tem trazido uma contribuição importante para o futebol brasileiro. É bom ter o Abel por aqui. E tomara que o Abel fique aqui por um bom tempo. Eu, pelo menos, torço por isso. Já peço para você deixar um like aí no canal. Caminhando para os 30 mil, estamos caminhando forte para os 30 mil inscritos. E explicar a galera, né? Eu estou no processo de mudança de endereço. Vocês em breve vão ver um cenário bonito aqui no canal e tal. E tanto ontem quanto anteontem foram dias de instalações, instala isso, instala aquilo, e passo o dia inteiro e eu não consegui gravar os vídeos como prometido, mas tá tudo caminhando. Essa semana tem vídeo, hoje tem dois inclusive. Hoje depois do jogo da Champions vai ter um vídeo extra aí, quarta, quinta, sexta, aí a gente segue. Vamos lá. Primeiro sobre o que se diz do trabalho do Abel, que acho que é o mais importante aqui, que acho que é o que sempre deve ser foco de análise de quem trabalha com futebol. Não questões pessoais, mas eu também vou chegar lá. Acho que o trabalho do Abel é rotular como um trabalho de um cara retranqueiro, de um cara que, entre aspas, joga feio. Eu coloco as aspas porque, beleza, é um conceito subjetivo. Eu acho que isso é reduzir muito, eu acho que é empobrecer a análise, o estudo, o entendimento de futebol e a maneira como você comunica isso para o teu público. O Abel ele já se mostrou em várias ocasiões um técnico competente para armar defesas, competente para estratégias defensivas, mas esse não é o único método de trabalho do Abel. O Abel mostra também uma capacidade de adaptação em relação ao adversário, em relação às circunstâncias de um confronto, pontos corridos, mata-mata, dentro de casa, fora de casa, como poucas vezes a gente consegue ver dentro do cenário de treinadores que trabalham aqui no Brasil. Então, esse mesmo Abel que, por exemplo, é lembrado pela retranca, pela postura nos dois jogos contra o Atlético Mineiro, até no jogo do Allianz, que foi o primeiro, na Libertadores de 2021, é o Abel que finaliza mais de 20 vezes no clássico contra o Santos dentro de casa. Ah, mas o Santos hoje é um adversário frágil. Mas quando o Palmeiras precisa propor, entende que há a possibilidade de propor, de atacar, de ser ofensivo, ele o faz. E o faz sem um camisa 9 de ofício no elenco. A gente viu, por exemplo, como foi difícil pro Rony domingo no Allianz Parque. Ele não é o cara da definição, ele não é o cara do toque final pro gol. O Palmeiras não tem essa figura de maneira confiável dentro do elenco. E mesmo assim, contra o Santos, na final da Recopa contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras em alguns jogos tem um volume de finalizações muito alto. Em outros, por exemplo, um jogo recente, a vitória contra o São Paulo no Morumbi, a estratégia, ela muda. É o Palmeiras que tenta sair de uma pressão forte no início, marcar o seu gol o quanto antes, dar a bola para o adversário e ficar numa situação que ele é mais cômoda. E por que ele é mais cômoda? Também pelo material humano que tem. Os treinadores, e muita gente não tem clareza disso, montam. Claro que vários treinadores, acho que todos, têm um modelo de jogo preferido. Todo mundo gosta mais, assim, tem uma maneira particular de enxergar o jogo, de entender qual é a melhor arma para se vencer com o adversário. Mas nem sempre isso é aplicável, de acordo com o que você tem nas mãos. Então, muitas vezes, tudo isso é montado, às vezes até rasgando a tua própria convicção, mas pelas peças que você tem. Você faz o que é possível fazer. Então, eu acho que o trabalho do Abel é um trabalho excepcional. Excepcional. Do ponto de vista de resultados, de solidez, da dificuldade dos adversários vencê-lo. Cara, qual é a brincadeira aqui? É ganhar jogos, é ganhar títulos. O Abel tem ido muito bem. E é claro que não vai agradar todo mundo. E principalmente quem não é palmeirense e olha para o futebol com essa coisa mais passional, e eu entendo, beleza, ok, ninguém precisa ver o futebol como eu vejo, eu também sou apaixonado.
Só que na hora que eu tô aqui, com o microfone na mão, eu preciso enxergar um trabalho profissional, é o que me interessa, é para isso que eu sou pago, é para isso que você me segue, não tenho dúvida disso, que você curte aqui o canal. Então, eu acho que as pessoas estão misturando as estações. Acho que a contribuição que o Abel dá ao futebol brasileiro é muito importante, de trazer o olhar europeu, de, por exemplo, mostrar o inconformismo de perder jogadores numa data FIFA. Um negócio que é impensável, não é só na Europa não, gente, é em qualquer lugar do mundo. Eu vou repetir o que eu falo muitas vezes, eu cito como exemplo, eu acompanho lá o futebol da Bolívia. A Bolívia, o pior futebol do continente sul-americano, para o campeonato para a data FIFA. O Brasil não para. E é importante quando vem um cara de fora e traz isso para o microfone e mostra a sua insatisfação. Eu acho que nesse aspecto a vinda do Abel ela é benéfica. Eu acho que as entrevistas do Abel, e aí vou entrar numa questão que resvala no pessoal e no profissional, elas não são de um cara arrogante. Eu não vejo o Abel assim. Tem um debate muito grande desde essa segunda-feira, por causa de comentários que saíram aí, que o Abel é isso, o Abel é aquilo, é arrogante, é mal educado. Eu não vejo. Acho o Abel muito direto, muito objetivo nas palavras, na comunicação, naquilo que pensa. Olha, já assisti inúmeras entrevistas do Abel, até quando ele é perguntado sobre temas mais delicados. Quer o exemplo? Domingo, antes do jogo com o Santos, no Allianz Parque, o Rodrigo Fragoso pergunta para ele, na chegada ao estádio, vem cá, Abel, e essa história da sondagem? E essa história de ir embora? Em nenhum momento o Abel alterou o tom de voz, foi grosseiro, foi ríspido, foi estúpido com o repórter que lhe fez uma pergunta sensível, respondeu numa boa, direto, objetivo, curto, como geralmente é o europeu, o português, né? Tem muito essa característica do jeito de se comunicar. Então o Abel nunca me pareceu desrespeitoso com ninguém. Agora, o contrário tem acontecido. Infelizmente, eu detesto ter que falar de trabalho de colegas, porque cada um faz o seu, só que é uma constatação da qual eu não posso fugir. Infelizmente, existe na outra via, sabe, na mão trocada disso aí, desrespeito, rótulo pouco prudente, sabe? Uma certa incompreensão, uma certa má vontade, uma certa falta de paciência. Tô sendo polido, porque tem coisa muito pior acontecendo por aí. Eu não consigo entender o porquê. Por que a gente tem tanta resistência? Eu acho que esse tipo de coisa que se fala, que se escreve, que se comenta do Abel, na questão até pessoal, essa má vontade mesmo, estava tentando achar outro termo, mas eu acho que esse é o que melhor se aplica. Tem uma galera que já vai com uma predisposição a criticar o Abel, a não gostar de nada que ele faça. Mesmo se ele levantar a taça, a sempre olhar a coisa pelo aspecto negativo, sempre olhar para o copo meio vazio. Esse tipo de olhar viciado, contaminado, explica, por exemplo, entre outras coisas que isso aí explica, o fato da gente até hoje não ter tido um estrangeiro treinando a seleção brasileira. Porque se resiste muito a alguém que vem de fora. Se o Abel tivesse chegado aqui com uma postura tipo o seguinte, eu inventei esse troço, vocês aqui não sabem nada. Vocês aqui, sul-americanos, vocês são subdesenvolvidos até no futebol. Eu vou chegar aqui e vou ensinar para vocês como é que se faz. Eu até entenderia a má vontade, eu até entenderia falar, pô, esse cara é um arrogante, hein? Esse cara é um Zé. Mas não é isso, muito pelo contrário. O Abel é respeitoso com as instituições, com os clubes que ele enfrenta, com o futebol brasileiro. As críticas que ele faz me parecem sempre construtivas. Repito, nunca vi nenhuma manifestação de desrespeito por parte do Abel com a imprensa, com torcedores, mas tenho visto muito o contrário disso acontecer. E isso me preocupa porque vai desgastando uma relação que já é muito tensa, duas relações que são muito tensas, imprensa, torcidas. E aí quem tá na ponta final e que vai pro estádio é que acaba sofrendo com isso, porque todo mundo acaba sendo rotulado por 2, 3 que perdem a linha, e a relação imprensa e profissionais do futebol precisa ser cada vez mais saudável. O jornalista não é inimigo do treinador e do jogador e vice-versa. E para que isso aconteça, para que não haja essa inimizade, a gente precisa ser respeitoso. Ser duro quando precisar ser, mas nunca partir para adjetivação barata, para o rótulo, para o xingamento, para a ofensa, porque tenta se colocar no lugar. Imagina você um jornalista brasileiro que precisou sair do seu país para trabalhar em Portugal e você chega lá e todo mundo começa a te ridicularizar, começa a te imputar adjetivos, apelidos, sabe assim, o que todo mundo quer quando está fora do seu país é ser acolhido. Acho que o que todos nós devemos fazer é acolher os profissionais que chegam aqui para trabalhar. E aí, na medida do que eles forem fazendo, a gente vai avaliar o trabalho, mas sempre com muito respeito.
Tá faltando respeito ao trabalho do Abel Ferreira. Você gosta? Não gosta? Direito seu. Beleza. Mas estão passando e muito do ponto. Na questão pessoal e, para mim, na questão profissional também. Porque o Abel tá longe de ser a porcaria, o retranqueiro, o técnico sem ideias que muita gente está tentando passar, né? A ideia que muita gente está tentando passar, como muita gente está tentando vender. É justamente o contrário disso. O Abel é um cara com muitas ideias, me parece um cara que estuda muito o futebol, o jogo, os seus adversários, intenso na maneira de trabalhar, e isso não pode ser visto como algo ruim. O Brasil, infelizmente, tem uma mania antiga, mas muito antiga, de desvalorizar, de desmerecer o cara que estuda, o cara que se dedica. É impressionante como o Brasil tem uma resistência a isso. Parece que é algo feio, parece que é sempre a coisa do o improviso, o jeitinho é o que deve prevalecer. É assustador que em 2022 o estilo de trabalho do Abel ainda choque algumas pessoas. Mas paciência, a gente não consegue mudar a cabeça de todo mundo. Aos pouquinhos, degrau por degrau, de maneira respeitosa, a gente vai tentando colocar na cabeça de uma nova geração que está vindo que a maneira de você criticar o trabalho de um treinador não é xingando, não é atingindo o caráter. Isso já passou. Isso aí ainda dá os seus likes, ainda dá as suas visualizações, mas é cada vez menos aceito no mundo do futebol como um todo, e ainda bem, e que assim continue sendo. Se você concorda, discorda, deixa nos comentários aí, e logo mais tem vídeo da Champions. Valeu!